RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite, de segunda a sábado aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos. Hoje trazemos um tema que está na pauta de todos os jornais do Brasil e também de fora do Brasil. A situação de um italiano que se encontra no país, agora foragido, e que poderia ter sido deportado ou extraditado, vamos saber a diferença de um caso e de outro. Mas, na verdade, nós convidamos esta noite especialistas que vão nos informar, vão nos clarear a situação de César de Batista, que agora, no dia 18 de dezembro, estará fazendo 64 anos. Onde quer que ele esteja, ele estará fazendo 64 anos. Condenado à prisão perpétua na Itália por crimes cometidos na década de 70, o ex-ativista de esquerda, escritor César de Batista, chegou ao Brasil em 2004, sendo preso no Rio de Janeiro. 2 anos depois, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu a ele o status de refugiado político. Na ocasião, a decisão foi muito criticada pelo governo italiano, que passou a solicitar que a decisão fosse reavaliada pelo governo brasileiro. Nesta quinta-feira, ocorreu o primeiro passo da extradição de César de Batista. Atendendo ao pedido da Interpol, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, expediu um mandado de prisão contra o italiano. E nesta sexta-feira, o passo definitivo foi dado após a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmar que o presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição de César de Batista. No entanto, esta decisão foi acertada ou serve apenas para atender interesses políticos, interesses internacionais, porque nós temos aqui uma questão de ideologia política, que envolve relações internacionais. O Brasil tem acordos políticos e comerciais com a Itália. No entanto, Batista esteve, quando saiu da Itália, morando na França, pela doutrina Mitterrand, se não me engano. Mitterrand, né? Que impedia que um refugiado, na situação de refugiado, voltasse ao seu país por questões de crimes políticos. Essa decisão, em 2002, foi revogada. Batista foi para o México e do México chegou ao Brasil. Aqui ele ficou preso e agora está nessa situação de ser extraditado, voltar para a Itália ou não. Quem vai nos falar a respeito disso são os nossos convidados. À minha direita e à sua esquerda, Vilmo Luiz de Freitas Medeiros, tenente reformado do Exército e advogado especializado em Direito Penal Econômico. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Também a advogada criminalista Clara Schmidt, está aqui ao meu lado. Obrigado pela presença. Obrigada, boa noite a todos. À minha esquerda e à sua direita, o internacionalista e graduando em Direito, Pedro Guedes. Obrigado pela presença. Obrigado, boa noite a todos. E o doutor em processo penal pela PUC, advogado criminalista Marcelo Santana. Seja bem-vindo. Bom, a sua participação no programa é essencial. Envie suas perguntas, comentários através do Facebook, /RDC TV Digital. Bom, a situação do César de Batista, que foi condenado na Itália, pelo que se sabe, através de delação premiada, à prisão perpétua, por crimes cometidos durante os anos de chumbo, por guerrilha, por ativista de esquerda. Esse crime, por si só, se fosse no Brasil, seria validado? Vilmo de Freitas Medeiros, numa situação como essa, porque nós tivemos aqui um período de chumbo, né, especialmente a partir de 64, onde guerrilheiros, como o Batista, também tiveram ações de roubo de banco, né, de enfrentamento com a polícia. E tem como fazer uma relação paralelo deste italiano guerrilheiro, ativista de esquerda, com o movimento brasileiro, da nossa história recente? Acho muito pertinente a tua pergunta, obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aos colegas de bancada aqui também, boa noite a todos vocês. Mas a gente precisa, justamente como tu falou, entender o viés num plano maior.
porque a gente está falando de pessoas que participaram de movimentos revolucionários comunistas, né, que literalmente eram bancados por outras nações, recebiam treinamentos como os nossos mesmos, recebiam treinamento em Cuba, ou na antiga União Soviética, ou outros países correlatos que estavam sendo bancados, né? E essa relação, infelizmente, é uma relação que se permeia mundialmente, né? Então, você vai encontrar, literalmente, esse apoio do nosso pessoal, mesmo depois na legalidade, né? E a gente vai encontrar vários momentos de denúncia ou até de revolta, de, por exemplo, o governo brasileiro está apoiando as Farc, ou ter relação com as Farc na Colômbia. Tá? Isso pergunta para qualquer colombiano, isso era uma avilta à nação deles. Mas... O colombiano legalista, porque o colombiano revolucionário provavelmente pensasse diferente. Quando eu digo colombiano, eu digo do cidadão, né, que está lá na cidade trabalhando, dos que estão votando, Sim. que não estão na guerrilha, certo? E todos eles, eu conheci muitos, pelo meu trabalho na América Latina, todos eram completamente revoltados com essa posição. Né? Foi recebido no Rio Grande do Sul pelo governador Olívio Dutra na época. Aí a gente tem essa sequência, né? Onde a gente tem um grupo nosso de pessoas que participaram desses movimentos assumindo uma posição política. E aí, além de dar guarida para os seus camaradas, porque nós temos que pensar, se não receberam um treinamento conjunto, foram treinados pelas mesmas pessoas, muito provavelmente, é como se fossem colegas de escola. Nós temos nossos dirigentes confessando que foram treinados em Cuba, que participaram de treinamentos em Cuba. A gente não sabe ainda onde o Batiste recebeu o treinamento, mas se não recebeu em Cuba, recebeu pelas mesmas pessoas que davam treinamento em Cuba para o pessoal daqui. Então, eram como colegas de escola. E a gente faz isso aviltando a lei internacional, aviltando uma nação soberana como a Itália, o berço do direito continental, o berço do direito que a gente se baseia. Um Estado completamente soberano, com todas as instituições funcionando plenamente, com todos os direitos e regalias que um ser humano tem, totalmente atendidos. E nós desrespeitamos isso. O que é isso? O que a gente fez com o nosso país? Eu, infelizmente, ouvi dizer de várias pessoas lá fora que a gente ia deixar de ser a República das Bananas para passar a ser a República dos terroristas. Porque qualquer terrorista de esquerda ia ser bem recebido aqui e receber guarida para não sofrer condenação devida no país de origem. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode aceitar em hipótese alguma, nunca. Doutora Clara, concorda com esse pensamento do Vilmo a respeito do César Batista? Nós recebermos no Brasil um refugiado, na situação de refugiado, por crime cometido em outro país e a permanência dele aqui é lícita? Bom, o que acontece, né? Ele cometeu diversos crimes na Itália, né? Foi condenado de ter matado 4 pessoas. E aí ele vem para o Brasil, né? Na verdade, ele ficou 20 anos na França, em função que lá tinha um governo de esquerda que aceitava. Eles entraram num acordo. Bom, se não praticar crime aqui, fica por esse período. No momento que troca o governo da França, se tem um novo acordo com a Itália e ele, então, foge. E aí ele é muito bem recebido aqui no Brasil em função da ideologia de esquerda. O STF reconheceu que a extradição dele era válida. Então, não tinha nenhum problema em mandar ele de volta para a Itália. Só que o que acontece, na época, o presidente era o Lula, que também tinha uma ideologia de esquerda e acabou aceitando a permanência dele aqui. Pode ser por causa de uma vivência semelhante. O crime do César não é classificado como um crime político, isso tem que ficar muito claro, né? O STF, na hora de analisar se era possível a extradição ou não, um dos requisitos para que a pessoa possa ser extraditada é que não seja um crime político. E o STF entendeu que não era. Então, o César só ficou aqui no Brasil por causa de uma decisão do Lula, nada além disso. E o que isso acarreta, e eu tenho que concordar com o colega, é que pode permitir que outras pessoas pratiquem crimes a partir dessa bandeira e aí venham buscar asilo no Brasil, considerando que na época tinha um governo de esquerda. Claro, hoje o cenário mudou. Se nós estamos discutindo isso, é porque o cenário mudou.
A esquerda não está mais no poder, nós temos aí o Michel Temer, que já assinou a extradição dele, mas nós estamos prestes a ter um novo presidente, que declarou abertamente que ia enviar um presente para a Itália, que era o Cesare Battisti. Pedro Guedes, a questão da extradição, o que a lei determina para que o Brasil concorde com a extradição? Essa é uma prerrogativa somente do Supremo Tribunal Federal ou também o presidente da República, como aconteceu com o presidente Lula, através da solicitação do ministro, na época da Justiça, Tarso Genro, de manter o Battisti no Brasil, que não seja de uma forma ilegal? Bom, para ter extradição de uma pessoa que está num país para outro, é necessário inicialmente ter um tratado de extradição entre esses dois países. Há esse tratado entre o Brasil e a Itália. Só o que acontece? No momento que ele chegou no Brasil, ficou um tempo sem informação às autoridades brasileiras, depois ele acaba sendo preso. Só que, após ser preso, ele entra com este pedido de asilo político, porque ele alegava que os crimes que ele cometeu estariam dentro de um contexto onde a Itália vivia uma situação que beirava a guerra civil. Nos anos de chumbo, foram caracterizados por ataques de grupos tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita, que a Itália, dentro do teatro europeu da Guerra Fria, foi um dos principais campos de disputa entre os blocos ocidental e socialista. Só que acontece, ele no Brasil entra com um pedido, a Advocacia Geral da União ela dá um parecer recomendando ao presidente Lula que não permitisse a extradição, ainda que tivesse a decisão do STF, que fosse na direção contrária, conforme a colega colocou, mas no Brasil a prerrogativa é do presidente da República. É do presidente da República, tanto que um pouco antes de sair a extradição do Cesare Battisti agora, o ministro Marco Aurélio deu uma entrevista e tinha colocado que eles só poderiam pensar em rever a decisão do Cesare Battisti se surgisse fato novo. Ou seja, mesmo com uma situação política diferente, conforme os colegas colocaram, não poderia ser a revelia, vamos rever essa decisão. Não, seria necessário um fato novo. Seria necessário um fato novo. O que seria um fato novo? Um fato novo, caso o Cesare Battisti cometesse algum crime, algo que pudesse ser interpretado como uma quebra de confiança entre o Cesare Battisti e o Estado brasileiro. Qualquer tipo de crime ou crime ligado à questão política? No momento que ele recebe esse asilo político no Brasil, ele se compromete a seguir dentro das normas das leis brasileiras. Só que, novamente, o que acontece? A situação onde ele foi preso é uma situação que permite várias interpretações, porque ele colocou que ele estava indo numa viagem para comprar equipamentos para uso pessoal, para pesca mais especificamente, e mesmo após essa justificativa, o governo brasileiro teve um outro entendimento, mas ainda assim é passível de diferentes interpretações. Eu não sei o que o meu colega teria a colocar a respeito desse primeiro ponto. O Cesare Battisti fazia parte de um grupo chamado Proletários Armados pelo Comunismo, PAC, sem confundir com o PAC espanhol, que é o Partido Anarquista Cristão. Isso. É diferente. Na Itália, então, o Proletários Armados pelo Comunismo, um grupo militante terrorista de extrema esquerda, que cometeu atos legais durante o período conhecido como Anos de Chumbo, que foi um período que vai da década de 60 à década de 80 na Itália. Isso. Com ambos atentados de esquerda e de direita, não só de um lado. Advogado Marcelo, o que caracteriza o crime político se ele está envolvido num grupo político, dentro de uma situação de atentados políticos, e que o Brasil considerou, no caso da manutenção dele aqui, e ele alegou justamente estar sendo perseguido na Itália por crimes políticos, e não por simples assassinato, homicídio? Posso dar um passo para trás, para dar dois para frente? Por favor. Eu acho interessante algumas coisas. A dificuldade de se compreender a Constituição de 88 e direitos fundamentais. E fico realmente impactado em ver a dificuldade dos meus colegas de compreender o projeto inacabado da Constituição de 88. Nada como a história para temperar as coisas. Se a gente for levar à risca essa argumentação, nós vamos dizer que Bento Gonçalves e o general Neto eram terroristas, eram guerrilheiros, não deveriam jamais ser considerados sequer cidadãos brasileiros. Porque ambos lutaram, fizeram uma revolta aqui, mataram, degolaram, e o que fizeram depois? O general Neto, ao final da guerra, diz: "Me voy para Los Blancos", e cruza a fronteira e vai para o Uruguai. Nada como a história. Hoje são reverenciados como símbolos do Rio Grande do Sul. A história há de julgar esse caso. Quero deixar bem claro, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu me considero um observador, mas principalmente
alguém que deseja o projeto de 88 acabado. E, na verdade, os argumentos que se colocaram até o momento são argumentos assim, que não têm uma consistência constitucional e não tem uma consistência jurídica. A gente está fazendo um panfleto, a gente está pegando uma folha em branco e riscando um panfleto, um discurso político. A decisão, doutora, a decisão é uma decisão do presidente da República. E era o presidente, quer a gente goste ou não goste, ainda que hoje esteja preso, Pedro, Sim. é o presidente que foi eleito de maneira democrática naquele momento e agiu dentro das suas prerrogativas constitucionais, e concedeu ao Batista, naquele momento, tá, uma condição jurídica estável no Brasil. Uma condição jurídica estável. O que ocorre? O direito, a gente não pode ter essa ingenuidade, o direito vai caminhar sempre ao lado da política. E isso gera paixões. Essa decisão, essa situação que surge nesta semana, ela está vinculada também a uma alternância de poder. Só que quando há essa alternância de poder e quando a política pressiona o direito, nós não podemos esquecer que nós temos uma carta política, que é a lei das leis, que é a Constituição. E essa Constituição é válida não só para os brasileiros, mas ela é válida também para os estrangeiros que estão aqui. E criminosos, todos nós, algum dia seremos, porque a inflação legislativa penal é tão grande, que ninguém passa uma existência assim, em branco, nem que seja um crime contra a honra, nem que seja uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Então, claro, guardadas as proporções, o Cesare Battisti foi acusado de crimes graves na Itália, mas o momento político da Itália, naquela circunstância, era de grande efervescência. E quem ele matou? Ele matou policiais. Ele matou outras pessoas também, mas ele matou policiais. E nós sabemos que os crimes praticados contra policiais, nós sabemos que existe, tá, de regra, uma resposta dura do Estado na investigação. E naquele momento, porque esses crimes são da década de 70, naquele momento o Código de Processo da Itália não era o atual código que foi aprovado em 88. O Código de Processo da Itália era um código de processo muito mais duro. E os poderes investigatórios que os policiais gozavam naquele período não são os da atualidade democrática da Itália. Eram poderes investigatórios muito mais densos, muito mais consistentes. Hoje, por exemplo, a investigação criminal na Itália tem prazo. Se a pessoa não for investigada em determinado prazo, as provas colhidas além daquele prazo não podem ser utilizadas. Então, nós temos que contextualizar as coisas. E o que está se fazendo hoje, na realidade, é uma resposta política a uma decisão jurídica perfeita, estável, que deve ser respeitada. Vilmo, nós começamos fazendo uma relação com os crimes na Itália e os crimes acontecidos no Brasil. Aí o senhor colocou a situação que os guerrilheiros brasileiros cometeram muitos crimes, muitas mortes, assaltos, e que eles foram treinados fora do país, ou pretensamente treinados por pessoas de fora do país. A parte que combateu, que reprimiu esses crimes, também não foram treinados fora do país? O senhor, que é um representante do Exército, talvez possa nos clarear um pouco essa história. Dois momentos. Primeiro, na Comissão da Verdade, muitos eu não posso falar aqui em nome da Força. Não, sim. Eu não tenho autorização para isso. Em nome da história. Né? Mas a gente pode analisar sim. E, acompanhando primeiro o colega Marcelo, eu não posso deixar de trazer uma resposta para o senhor. Também quero dar um passinho para trás, para dar 3 para frente. Tá? Quando a gente fala da Constituição de 88, que eu sou um enorme fã dela, doutor. A Constituição Cidadã. É a Constituição Cidadã que traz uma série de coisas que até hoje não foram concretizadas, que até hoje não foram efetivadas e que precisam ser efetivadas, e o doutor está muito correto nisso. Mas isso não é só a omissão do Estado, como foi feito em muita coisa em relação à segurança pública, onde se usou a Constituição como um escudo para simplesmente o Estado se omitir de tomar ações. Mas a gente precisa entender, dentro desse aspecto, o que a gente tem de verdade e o que a gente precisa analisar. Primeiro, doutor, nada nunca vai justificar que a nossa Constituição, e ela não autoriza isso, que nós infringimos a um país com quem a gente tem acordo de desrespeitar uma decisão jurídica perfeita de lá. Se nós vamos começar a questionar as decisões dos outros países, nós vamos começar a trabalhar a questão de estarmos
olhando a soberania deles. E o Brasil não foi eleito para isso, nem tem esse direito. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que estamos falando de respeitar uma decisão jurídica completa, perfeita, de um outro país soberano, onde as instituições são totalmente livres, onde as instituições têm tradição, são bem feitas. Muitos dos nossos professores, doutores, mestrandos procuram a Itália para fazer formação. Aliás, são os 3 países que os nossos doutores geralmente procuram, é Espanha, Itália e Alemanha. Tá? E essa decisão do Brasil, doutor, só esqueceu de contar que ela foi condenada, inclusive, pelo Parlamento Europeu, que fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do César. E essas vítimas que o senhor falou eram policiais, desculpa, doutor, metade das vítimas eram policiais. A outra metade não eram civis. E agora eu não consigo imaginar em que país a gente vai dizer que a vida de um policial vale menos que a vida de um civil. Eu não gosto desse discurso, doutor. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que a gente esteja falando que se matou um policial é justificado. Que se matou qualquer pessoa é justificado. Eu não concordo. Mas o senhor acha que eu disse isso? Mas o senhor acha que eu disse isso? Sabe? Veja só, não, doutor, me permita uma parte, eu lhe dou um pedacinho do meu tempo depois. Lhe dou, lhe prometo que dou. Lhe prometo que dou. Veja só. O senhor jogou a bola para mim. Sim, mas veja só. Me permita, eu lhe dou um pedacinho do meu tempo, eu sou um cavaleiro, pode apostar nisso. Tenho certeza. Veja só, eu não disse que a vida do policial vale menos que a vida do civil, eu não quis dizer isso. E eu tenho o maior respeito pelo seu argumento. A minha ponderação é a seguinte, eu acho que, na realidade, o Estado brasileiro, quando concedeu a permanência do Batiste aqui, certa ou errada, foi um ato de soberania brasileiro também. Podemos até questionar, do ponto de vista político, podemos questionar se a decisão do presidente da República daquela época foi correta ou não. E isso eu me proponho a fazer. Isso eu me proponho a fazer. Se aquela decisão politicamente deveria ter sido feita ou não foi. Mas, de fato, aquela decisão foi tomada. E aquilo ali foi um ato de soberania do Brasil também. Então, da mesma maneira que a gente reconhece a soberania italiana e o Parlamento Europeu reflete isso porque eles estão inseridos na comunidade europeia, o Brasil também tem uma soberania. O senhor entende? Lhe agradeço a parte. Continuando o que o senhor está dizendo, um ato de soberania perfeito do Brasil, se usando os recursos que se tinha para proteger um clube de pessoas que tinham um treinamento para fazer guerrilha, aonde o nosso país virou um clube de descanso para guerrilheiros que tivessem cometido qualquer crime na face da terra. Tá? Não tiveram mais, porque a gente não tem notícia. Mas que se algum guerrilheiro que assassinou qualquer pessoa na face da terra, que fosse de esquerda, viesse para o Brasil, ele ia ter a mesma guarida, até porque se usar a mesma analogia. E isso, por mais que seja um ato soberano do então presidente da República, doutor, eu jamais vou concordar que fosse um ato que nós, como cidadãos, devemos aceitar de quem a gente está colocando no poder. Porque isso também é nosso direito, garantido na Constituição, sim, que a gente possa, sim, reclamar os atos soberanos feitos que estão ofendendo a humanidade. Porque isso a nossa Constituição não permite, doutor. E seguindo só o que o amigo me perguntou antes, sim, o Brasil recebeu diversos treinamentos, como as Forças Armadas do mundo inteiro vivem trocando ensinamentos. Isso não é da época, isso é de todas as épocas. Todos os países trocam informações, mandam militares dos seus países para o nosso, nós mandamos militares dos nossos países para os outros, para receber diversos treinamentos. Então, essa questão de dizer que foi igual, não, é muito diferente, porque quando você está trabalhando com espionagem, que era o caso, com ações terroristas planejadas de uma outra nação contra a nossa nação, isso tem uma classificação internacional, que inclusive o Brasil sempre foi muito brando. O Brasil nunca tratou os nossos nacionais que tinham se tornado espiões estrangeiros, recebendo dinheiro, sendo remunerados por nações estrangeiras para cometer atos de terrorismo aqui, nunca foram tratados como outros países tratariam, como a União Soviética antigamente, ou a Rússia hoje trataria, como Cuba trata, como os Estados Unidos trata, como a Inglaterra trata. Nós não tratamos assim o nosso cidadão. Muito se diz de que nós fomos duros. Eu não consigo enxergar isso, porque os mesmos atos feitos em outros países foram tratados com dureza 50, 100 vezes superior à que nós tratamos.
né? Eu acho que o Brasil sempre teve um tom conciliatório e que os militares brasileiros, muito mal reconhecidos nisso, sempre jogaram na direção de unificar o país e de conciliar o país. O senhor não vai ver nenhuma declaração das forças, dos generais que podem dar declaração, em direção diferente dessa que eu estou lhe falando. Os militares brasileiros sempre jogaram e sempre vão jogar pela união do país, pela conciliação, pela pacificação do país, mas sempre pelos direitos do nosso país, da nossa nação. Este é o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo a questão do César Batista, refugiado que está no Brasil, agora desaparecido, que está para ser extraditado por ordem do Supremo Tribunal Federal para a Itália. E eu vou perguntar no próximo bloco para a doutora Clara Schmidt a respeito da influência, já que os crimes do Batista foi na década de 70, a influência da Guerra Fria nessa questão, nesse contexto político, em que muitos negam que é político, outros entendem que sim. Voltamos em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo a questão do César Batista, o italiano que no dia 18 vai fazer 64 anos, que veio para o Brasil numa situação de refugiado político, porque ele teve ações terroristas na Itália, morou na França, no México e chegou ao Brasil, onde foi preso. E agora, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux decretou então a sua deportação, a sua extradição. Advogada Clara Schmidt, vamos falar para o telespectador a diferença entre uma coisa e outra, a deportação e a extradição. Em que situações elas são cabíveis, nesse caso do César Batista? Nesse caso, então, tiveram discussões por causa disso. A discussão da deportação ela foi muito em função de que ele estava aqui no Brasil de forma ilegal. Ele entrou com um passaporte falso. Então, foi a discussão grande por causa disso. E a extradição foi por causa dos crimes cometidos lá na Itália. Mas essa questão eu vou deixar ali para o colega que está se coçando para falar, né? Está se coçando, mas antes vai se coçando, depois a gente volta. Não, ele aqui. Tá bem, não, pode. Eu falando, ele me olhando assim. Mas é que ele está lhe admirando. Olha, ele perguntei no bloco anterior, antes de nós irmos para o intervalo, a respeito da Guerra Fria, porque os crimes do César Batista aconteceram na década de 70. Exatamente. E o mundo inteiro vivia, então, essa polarização da União Soviética, o mundo comunista de um lado, o leste europeu, e o mundo ocidental, né, com o imperialismo norte-americano, mais sobressalente, e própria o oeste da Europa. Sim. Então, tem uma conotação política aí, porque isso faz uma diferença na decisão, inclusive, do governo brasileiro. Embora a senhora tenha dito que é um governo de esquerda, não é exatamente um governo comunista. Sim. E o César Batista era identificado com a extrema esquerda. Exatamente, como comunista. É bom lembrar que na década de 70, os Estados Unidos tinham muito aquela questão do capitalismo. Nós somos capitalistas e temos que exterminar o comunismo. E isso gerou a Guerra Fria e impactou no mundo inteiro. Vamos lembrar aqui, trazendo para o Brasil, que nós tivemos a ditadura, que foi muito em função de que, bom, o Brasil está prestes a se tornar comunista. Então, os colegas podem até me corrigir, mas aí o Exército entra no poder a fim de combater o comunismo, né? O argumento, pelo menos, era esse. É. A gente não tem assim, uma confirmação histórica, até porque não se chegou, né? Sim, mas são elementos que indicam, né? Daqui a pouco tem o enriquecimento aí, mas, enfim, na Itália não era diferente, né? O César, ele era comunista mesmo, e em função disso ele tinha as suas lutas, mas eu não gosto de adentrar no mérito do processo italiano, né? Porque a Itália decidiu, ela abriu para ele se defender, e ele tinha mecanismos de discutir esses processos. Ele chegou aqui no Brasil e depois ele disse, não, eu não cometi esses crimes, eu era perseguido politicamente. Mas o que eu me pergunto é, por que ele não discutiu essas questões na Itália? E tudo bem, se ele se sentia perseguido politicamente, ele tinha outros mecanismos para discutir isso. A título de exemplo, tá? Nós tivemos a guerrilha do Araguaia aqui no Brasil, que foi uma guerrilha que aconteceu com comunistas e que, por fim, por causa da lei da anistia, não se teve condenação nenhuma. Mas,
isso está tendo um viés internacional. Como o Brasil aqui disse, bom, eu não vou me manifestar em função da anistia, internacionalmente se está discutindo. Então, por que o César não buscou esse tipo de mecanismo ao invés de ficar fugindo de um país para o outro? Mas, doutora, convenhamos, ele discutir na Itália a situação dele e a bala comendo, porque ele era um terrorista, não, mas considerado assim, um terrorista. Ele ficou 20 anos, tranquilinho Se lá ele na não França. foge lá, ele provavelmente ia acontecer com ele o que aconteceu com o Marcelo Rubens Paiva. Sim, sim. Foi torturado, desaparecido e morto. Levar em consideração. Eu não gosto de falar porque eu não estava na Itália nos anos 70, Não, não conheço não, a realidade. mas a história nos traz Sim. alguns elementos que a gente Sim. pode avaliar, mesmo de longe, com o passar do tempo. Sim. Porque é dito, sabido, que era um momento de extrema Sim. esquerda e extrema direita, inclusive, os anos de Também. chumbo, né? Não foi só um lado. Também, dos Diferentemente extremos. do Brasil, né? Diferentemente do Brasil, que tivemos aqui um movimento mais se caracterizado pela esquerda, né? Sim. E Mas combatido a discussão... pelos militares e pela sociedade civil, que entendia dessa forma, que apoiou, inclusive, os militares, inclusive a grande imprensa apoiou no golpe de 64. E já na década de 70, em plena ainda Guerra Fria, a Itália vivia um momento diferente. Era a esquerda e a direita se carneando. Na década de 70 foi quando aconteceram os crimes. Mas depois se teve a discussão desses crimes. Ele ficou 20 anos na França. Durante esses 20 anos, até o tempo que ele estava aqui no Brasil, ele poderia tentar discutir esses processos. A pena dele é perpétua. Sim, mas não é porque a pena é perpétua que não se pode discutir. Né? Eu não vou adentrar muito nesse sistema porque eu não conheço a legislação italiana nem profundamente, né? Sim. Mas ele poderia se valer de instrumentos de direito internacional para verificar. É a questão do Araguaia, que aconteceu há vários anos, isso está tendo uma discussão agora. Então, ele ficou durante 20 anos na França. Ele poderia ter discutido naquela época. Na Europa, eles têm Tribunal de Direitos Humanos, tem diversas questões. Ele até permaneceu na França enquanto durou a doutrina Mitterrand, né? Mitterrand, exato. Por que não se aproveitou disso para discutir aquele processo de alguma forma? Situação de conforto, né? Ficou numa situação de conforto, tá tudo bem, não vamos extraditar porque a doutrina Mitterrand é com relação a não poder extraditar porque no país de origem o crime é político. Então, nesse aspecto, ele não pode ser perseguido. Essa era basicamente Eu vou a lhe doutrina. provocar, você já viu algum inocente não buscar provar sua inocência? É um direito Eu de nunca todos. conheci. É um direito de Eu todos. nunca conheci uma pessoa inocente não lutar para provar a sua inocência. Quando alguém não luta, ele está dando fortes indícios de que é uma pessoa que cometeu 100% do que está sendo dito. Mas ele poderia, morando na França, se defender da Itália? Não vejo por que não. Olha lá, doutor, fale. Não. Você está nervoso. Veja só, Doutor Marcelo Santana. pense o seguinte, por que ele não buscou elementos para provar a sua inocência? Você se contrapor a um sistema de justiça criminal é um grão de areia, contra uma enxurrada. Você não consegue frear. Você não consegue frear. Doutor. Aí vamos pegar o exemplo, então vamos tirar o criminoso. Né? Vou pegar um exemplo clássico que certamente os colegas conhecem. E essa história é belíssima, é uma história que deve ser falada e relembrada. James Goldschmidt fugiu, era professor na Alemanha nazista e judeu. Perdeu a cátedra e fugiu. Foi para onde? Foi para Espanha. Da Espanha teve que fugir, porque estourou a guerrilha. Não podia ir para a França porque era alemão, não podia ficar na... Foi para a Inglaterra, mas na Inglaterra não podia ficar, porque afinal das contas também era alemão. Não podia retornar para a Alemanha porque era judeu. Aí escreve uma carta para o Eduardo Couture e é recebido aqui no Uruguai. As pessoas fogem, porque as pessoas não têm como se contrapor a um sistema de justiça sozinhos, isolados, ainda mais em momentos de grande ebulição política, de grande efervescência. É a mesma coisa. Nós não pegamos um caso de um criminoso, nós pegamos um caso de uma pessoa que está sendo perseguida e que passou a sua vida fugindo. Não é à toa que foi um brilhante processualista. Então, essas coisas, elas acontecem aos inocentes. Eu cansei de ver inocente, primeiro, eu cansei de ver inocente condenado, e cansei de ver inocente fazendo transação penal no juizado especial criminal para não ter que pagar honorário de advogado, para não ter que aguentar as misérias do processo penal. E os colegas sabem que o processo penal liquida uma pessoa. Então, de inocentes condenados,
ou de inocentes que não quiseram seguir com o processo para não ter que aguentar o streptus fori, que é aquele impacto que o processo, que o foro causa nas pessoas. Isso aí existem vários. Então nós não podemos deixar de maneira superficial. Nunca vi um Doutor, inocente vou usar seu lutar. tempo agora. Por Agora favor, vou usar seu por tempo. favor, por favor. Por favor. Uma questão básica. Não podemos comparar as pessoas humildes e simples, como o senhor está citando agora, que é verdade. São, na realidade, pessoas que ficam patroladas pelo sistema, porque o sistema montado como está hoje não é bom para o cidadão. O cidadão muitas vezes fica refém, e eu 100% concordo com o senhor nisso, contra uma pessoa que fazia parte de uma atividade organizada de guerrilha sustentada por governos sucessivos em sucessivos países. Eu não estou falando de uma pessoa isolada que vai sair daqui para comprar meia dúzia de laranjas da esquina. Eu estou falando de alguém que teve suporte do governo Mitterrand por 20 anos. Eu estou falando de alguém que era sustentado por esse governo. Ou seja, estamos falando de pessoas que, sim, doutor, tinham plenos recursos de lutar contra isso. Mas ele era obrigado Tanto, vou lhe dar um exemplo. O senhor acha que ele era obrigado a ter que provar? Ninguém é obrigado a fazer o que não queira, principalmente o que não acredite. Então, se ele não era Se ele obrigado... não acredita na inocência dele, não sou eu que vou acreditar, doutor. Mas é simples, é básico. O grupo Proletários Armados do Comunismo ele não era tão bem estruturado como as Brigadas Vermelhas da década de 60 e 70. Eram grupos menores, eram facções menores que agiam em diversos pontos da Itália, mas não com a mesma estrutura. Sustentados por quem? Bom, Sempre tem um dinheiro externo. Tanto que ele teve depois apoio durante o governo Mitterrand. A gente tem que olhar com mais transparência essas ele coisas, virou gente. escritor, né? Ele, que se sabe, ele vive de 15 livros que ele escreveu e de uma ajuda financeira de uma francesa. Eu acho que era uma escritora também francesa. Eu quero fazer... É o que se sabe. É o que se sabe, né, doutor? Há controvérsia, mas é o que se sabe, é o que a história conta para nós. Talvez tudo isso tenha que ser verificado. Mas eu queria saber do nosso especialista em relações internacionais aqui, a respeito do crime na qual ele foi condenado para prisão perpétua, que, segundo alegam, ele foi à revelia esse crime, ele foi por delação premiada, essa condenação dele. Talvez por isso, daí a dificuldade de se defender. Sim, porque o que acontece? Por ele ter sido condenado fora do fórum onde foi feito o processo, o fato dele estar fugido, inicialmente alocado na França e depois em outros países, primeiro tem a distância física, que dificulta muito. Se imagina, conforme os exemplos que foram colocados aqui, para um cidadão comum entrar com uma defesa num caso, com um processo que está sofrendo no exterior, como é que é para uma pessoa que está fugida, que já tem uma condenação, que, em tese, se botar o pé no país, vai ser recebido de maneira hostil pelo aparelho de Estado, maneira hostil, colocando de maneira mais clara, ser preso para cumprir a pena. Só que dentro de um contexto italiano, que só não é considerado guerra civil porque era um país europeu, da Europa Ocidental, se fosse qualquer outro país no mundo, com aquele contexto político, com os dois extremos do espectro político brigando e um governo central extremamente fragilizado, como era o Estado italiano na época, sofrendo até, inclusive, ações de sabotagem de parcelas do aparelho estatal. Porque Sequestro. Não apenas sequestro, operações para criar clamor público. Dentro da Itália, tem a questão da Operação Gladio, foi todo um sistema de defesa dos países da Europa Ocidental em uma possível invasão soviética, mas essas estruturas elas eram mais utilizadas para repressão interna, para evitar a criação de grupos dissidentes e, quando houvesse, para tentar desmoralizá-los politicamente, publicamente, que um dos países onde ocorreu de maneira mais clara foi a própria Itália. Por isso que o nome Operação Gladius foi o nome da sucursal italiana dessa estrutura que aí aplicaram para a estrutura que foi feita em vários países europeus, da Europa Ocidental. Mas voltando à questão, para um cidadão que é automaticamente persona não grata no seu país de origem por estar sofrendo esses crimes, por estar sofrendo o processo por esses crimes, o fato dele ter pesadas desconfianças em relação ao sistema de justiça na época, porque se ele é de um grupo que está fazendo oposição armada a um Estado, automaticamente ele não vai confiar, não vai se colocar sob a tutela do seu sistema de justiça. Então, como é que é possível para uma pessoa nessa situação entrar com uma defesa estruturada dentro de um processo penal? É extremamente difícil. E mesmo com órgãos internacionais, como foram citados,
normalmente é muito difícil tu conseguir levar esse processo adiante. Dá para trazer inúmeros exemplos, tanto anteriores quanto posteriores. Pega, por exemplo, fugindo um pouco do exemplo, a questão das guerras Iugoslávia, da independência das nações antigas Iugoslávia. Inúmeras pessoas, por mais que tivessem apoio de organismos internacionais para fazer sua defesa, elas acabavam sendo condenadas, muitas vezes à revelia. Então, o que acontece? Para analisar o caso do Cesare Battisti, tem que se ver sobre qual lente vai se analisar. Porque se tu for analisar do ponto de vista, vou aplicar a ele o que se aplicaria a um cidadão comum, fica muito anacrônico tu conseguir fazer as comparações de maneira precisa. Que nem, por exemplo, várias vezes foram colocadas aqui nessa discussão até agora a questão do cidadão de bem. Só que o que seria um cidadão de bem numa nação que está numa normalidade política, que não tem uma situação de conflito, por um caso como esse, ao meu ver, não se encaixa. Então, o que acontece? Dadas as situações, os recursos que ele tinha, não tinha muito que ele pudesse fazer. E aproveitando esse tempo para falar da doutrina Mitterrand, ela colocava que para receber o asilo na França, tu tinha que renunciar à luta armada e não se colocar mais como um ator dentro do processo político italiano. E por que isso foi feito? Uma tentativa do governo francês de tentar ter uma maior projeção num processo conciliatório dentro da Itália. Por isso que pessoas como Cesare Battisti foram para a Itália. Não foi um ato de benevolência do presidente François Mitterrand. Foi um fato de uma tentativa de tentar obter um ganho político para a França, como a nação que ajudou a um país importante do contexto europeu a conseguir voltar a um estado de normalidade. Tanto que muitos desses antigos guerrilheiros que foram para a França, eles não tiveram participação política na Itália depois. Tanto é que Cesare Battisti, mesmo quando houve a normalização política na Itália, ele não se sentiu seguro para voltar ao país e muito menos para agir politicamente. A advogada criminalista Clara Schmidt, a senhora ia falar, quando eu passei a palavra para o Pedro. Pois é. Qual era a sua consideração? Não, eu queria fazer duas considerações, assim, que se fala muito uma pessoa lutar contra o sistema, tá? Uma coisa que eu queria trazer, a título de exemplo, que não tem até nada a ver com o caso, mas que é uma história que é muito bonita também, que não é de um criminoso, que é, por exemplo, a Maria da Penha. Maria da Penha lutou contra um sistema. Ela tentou, de todas as formas, aqui no Brasil, conseguir justiça. Ela levou tiro do marido, ela foi queimada. Eu até nem vou citar, porque são tantos detalhes da história dela que, se eu tentar citar, eu não vou fazer jus. Então, ela foi para o direito internacional e o Brasil foi condenado. E teve que fazer uma lei que hoje é vulgarmente conhecida como a Lei Maria da Penha, que protege milhares de mulheres. As mulheres são salvas hoje em dia. Tem mulher que deixa de morrer porque a Maria da Penha, um grãozinho de areia, conseguiu lutar contra o sistema. Então, e aqui no caso do Cesare, eu gosto de ressaltar uma coisa. Ele não quis se incomodar com o processo italiano. Aqui no Brasil, ele tem um dos advogados mais famosos, tá? Um advogado que com certeza não é barato, que está sempre na mídia, atuando em favor de diversos políticos e tudo mais, e que é em função da sua excelência. Então, duvido muito eu que o advogado dele esteja fazendo de graça. Esse caso não é um caso que dá uma certa visibilidade para o profissional também? Dá visibilidade para o profissional, mas eu tenho certeza que deve ter algum valor envolvido também. Então, ele não é uma pessoa desamparada, né? Ele está muito bem assistido. Está vendendo bastante livro, será? Ele é escritor. Bem deve estar, né? Deve estar. Então, ele não é uma pessoa desamparada. Estou tentando entender o processo. A pessoa vive num país que não é o dele, numa situação totalmente adversa, a que ele viveria no país dele se não tivesse uma questão de guerra, né, ou de guerrilha. E o que me recorda, hoje falando sobre esse caso, me lembrou muito do Jesse James Hollywood. Não sei se os doutores conhecem aqui. Tem até um filme famoso que eu assisti na época da faculdade, que é o Alpha Dog, que foi o professor que indicou. O Jesse James Hollywood, ele era um traficante, tá, nos Estados Unidos, que acabou participando da morte de um adolescente. Sequestraram esse adolescente e acabaram matando ele. O que ele fez? Veio para o Brasil, resolveu se casar e engravidar a mulher, para não ser extraditado. O Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, fizeram uma emboscada e levaram ele para lá.
Ele foi condenado. Claro que não se podia aplicar as mesmas penas que se tem lá nos Estados Unidos, porque nesse acordo dependia de que só fosse aplicado o que tem aqui no Brasil. Posso estar errada, porque eu não acompanhei esse caso de perto, mas pelo que eu me lembro foi isso. E aí eu vejo que o César, ele está indo pelo mesmo caminho do Jesse James. Então ele vem para o Brasil, casa, engravida a pessoa, tudo com o intuito de evitar uma extradição. Então eu vejo que assim, ele tem outros mecanismos. Por que ele não luta pelos direitos dele? Por que ele não demonstra a guerra? Tudo que ele passou, o que ele praticou, ele disse que foi torturado. Então exponha, lute, né? Ele não é um guerrilheiro, lute, demonstre realmente o que ele é. E ele não faz. Então o que fica para os olhos das pessoas? Ele matou 4 pessoas lá. A família dessas pessoas está aguardando. Você sente que tem uma impunidade. O governo italiano fica o quê? Pressionando o Brasil o tempo todo. Então, porque a Itália pressiona. E só se tem essa discussão hoje em dia porque a Itália pressionou de novo, porque a Itália pressionou, porque o César cometeu novos crimes, então ele aqui no Brasil não satisfeito está cometendo crimes, e também porque a gente tem uma mudança no quadro político. Então, essas coisas acabam acarretando em novas discussões. Então, claro, tudo tem vários pontos de vista. Tem um ponto de vista positivo, um ponto de vista negativo, só que são muitas variáveis que a gente deve questionar, né? Eu brinco, se advogado não for chato, não questionar, profissão errada, né? Tem que ir para outro lado. O fato de ele ter sido julgado à revelia, fora do país dele, sem poder se defender, uma pena perpétua, por crime comum, por crime político, muda alguma coisa no processo? A pergunta é para mim? Colega. Pra mas, enfim, deixa eu fazer uma observação. Sim. Ele pode se defender, tá? Ele não se defendeu, talvez por causa, né, como o colega colocou da comoção. Estava distante, não quis participar do processo. Enfim, resolveu deixar por estratégia assim, criminosa. Poderia uma corte internacional intervir no caso e propor, por exemplo, uma defesa do César Battisti? Sim. Bom, há exemplos no direito internacional onde cortes internacionais dão pareceres criminais, só que normalmente são para casos normalmente ligados a genocídio, como a série de tribunais de Haia, que condenam inúmeros oficiais políticos de nações africanas que cometeram genocídio. Só o que acontece, nós temos o Tratado de Roma, de 2002, se eu não me engano, que estrutura o Tribunal Penal Internacional. O Brasil, se eu não me engano, ele é um dos países que assinaram, ratificaram o acordo. Só que o processo, se eu não estou enganado, teria que ser feito na Itália e aí julgado. E aí, com isso, o Brasil teria que se colocar na situação se cumpriria essa possível decisão ou não. O principal problema desses tribunais internacionais é que eles não têm uma entidade não paraestatal, mas acima dos estados para forçar que uma decisão dessa seja cumprida. Qualquer decisão em âmbito internacional, por mais que seja bem embasada, por mais que siga todo o rito penal, ele ainda é dependente da soberania dos Estados. E aproveitando esse ponto para trazer um contraponto que, pelo que foi apontado até agora, parece que o público vai acabar tendo a impressão que o asilo só é dado a personalidades ditas de esquerda ou extrema esquerda. O Brasil tem uma tradição em relação à área do asilo muito mais antiga. Desde o final do século XIX, a América Latina ela tem de estruturar de maneira um pouquinho mais positivada, mas em tratados a questão do asilo. Outras regiões elas se baseiam mais no costume internacional para isso. E o Brasil tem, pelo menos, eu me recordo de 2 grandes casos de personalidades políticas de países aqui da região da América do Sul que cometeram inúmeros crimes e que receberam asilo no Brasil, tanto que nem no governo Lula foi revisto esses asilos, e eram personalidades mais à direita do espectro político. Temos o Alfredo Stronger, no Paraguai, minha pronúncia do sobrenome dele não está das mais corretas, que é considerado por muitos um genocida, por tudo que ele fez no Paraguai, do período que ele governou o país por quase 30 anos. Temos o general Oliviedos, temos o coronel equatoriano, agora não me recordo do sobrenome dele, que eram figuras politicamente ligadas à direita e receberam asilo. O que acontece? O Brasil é um país que não chega a dar asilo a personalidades políticas que se sintam ameaçadas, ainda que dentro de todo o processo que existe no Brasil, mas essa decisão, ainda que seja da prerrogativa do presidente da República, ela não é ideológica. Ela, por mais que tenha o objetivo de promover o país, o Brasil como um país solidário, um país aberto, ela
não é ideológica, pelo menos não há provas concretas que seja ideológica. O que é que o Brasil é um país que vive sob uma polaridade política desde 2013, que cresce cada vez mais, onde praticamente se tornou quase que o senso comum bater nas decisões do grupo político com o qual não se concorda como ações ideológicas e as ações do grupo político ao qual a pessoa pertence como racionais. Isso acaba totalmente racionais. Isso acaba dificultando a análise se o fato é correto ou errado. Porque se for usar um meio mais frio para ver o que é correto ou errado, seria que resultados isso trouxe para o país. O Brasil, até o presente momento, sempre foi visto um país que sempre recebeu bem pessoas que tivessem necessidade de asilo político, independente dos crimes que tiveram. E se for comparar o César Battisti com os casos que eu citei anteriormente, ele cometeu 4 assassinatos. Só do ex-ditador paraguaio superem muito isso. Então, por qual critério a gente vai dizer tal pessoa pode receber asilo e tal pessoa não pode receber asilo? A Constituição brasileira veda a extradição motivada por crimes políticos e que não haverá pena de morte nem caráter perpétuo. Isso deve ter influenciado na decisão do governo brasileiro em manter o César Battisti aqui no Brasil. Vamos saber a repercussão disso, caso ele seja extraditado, em outras questões de refugiado em outros países, se é possível. Voltamos em seguida com o programa Cruzando as Conversas de hoje. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas de hoje, o seu programa de fim de noite aqui na RDC TV, que você pode nos acompanhar pelo Facebook. Estamos debatendo hoje a questão do César Battisti. Eu falei algumas vezes Batista porque os italianos que vieram para o Brasil, geralmente quando eram registrados aqui, às vezes o nome Battisti virava Batista, como nós temos nosso Batista, nosso Switch Master aqui nos acompanhando nesse momento, toda a nossa equipe técnica com a produção do Everton Calbar. Bom, eu colocava no bloco anterior a situação da legislação brasileira que veda a extradição de refugiados políticos para países que tenham pena máxima, pena perpétua, né? E também pena de morte, que não é o caso do Brasil. Isso interferiu no governo brasileiro para manter o asilo? Pode-se considerar esse refugiado um exilado ou asilado político? Vilmo? Vamos lá. Primeiro eu queria começar respondendo, doutor Pedro. Duas coisas, uma que eu guardei de antes, que era uma pergunta para ele fazer, se eu puder me responder. Falando da doutrina Mitterrand. Sim. Na doutrina Mitterrand, o senhor falou que a gente tem a França se colocando como um agente político de conciliação. Sim. Eu queria saber quantas pessoas da extrema-direita conseguiram refúgio na França de Mitterrand. Bom, eu não tenho essa informação, se o senhor puder nos acrescentar. Sim. Mas só já seguindo, falando da nossa tradição brasileira, né? Se a gente for falar de algum asilo que o Brasil deu aqui dentro da América Latina, né, como os militares ou dirigentes que o senhor falou, a gente tem uma posição muito diferente. Normalmente, essas pessoas foram acusadas politicamente pelas posições de comando que tinham e não por atos que têm cometido com a própria mão. Que aí é uma coisa que a gente precisa, inclusive, evoluir no nosso discurso internacional, né? Porque, por exemplo, se coloca numa posição inferior um homicídio cometido com finalidade política. Eu acho que, muito pelo contrário, para mim, o genocídio e o homicídio com conotação política estão lado a lado. A diferença só é na quantidade. É inadmissível que a gente aceite como ser humano, que a gente aceite na sociedade, que um crime contra a vida seja cometido por motivação política. Não me importa se para uma pessoa, contra uma pessoa, ou se contra 50. Para mim é aviltante contra a sociedade, contra os valores que a gente preza para crescer como ser humano, contra os direitos do homem. E aí não me importa se é um homem ou se são 50. Né? Mas o principal é a gente fazer esse diferencial. Quando a gente está falando do caso do César Battisti, a gente está falando do caso de uma pessoa condenada por crimes feitos pela própria mão da pessoa. Tá? Que, se quiserem dar uma motivação política, matei porque estava envolvido politicamente. Isso é menos ou é mais? Porque não é uma acusação política, é diferente, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Sair dessa falsa dicotomia de é político ou não é político. Um processo político é alguma coisa que os países podem interferir, porque aí nós estamos falando de interesses políticos, condenando uma pessoa só porque ela é da posição A ou B.
Outra coisa é um assassinato, gente. Não interessa a motivação. A motivação só vai piorar, qualificar como mais hediondo esse assassinato. Atenuante e agravante da decisão da Justiça? Exatamente, mais que isso, doutor. Mais que isso. Eu estou falando realmente da gente classificar e criminalizar cada vez mais, aproximar, porque isso sim, e não interessa aí, voltando ao doutor Marcelo antes, que no passado a gente tenha tido os nossos guerreiros que fizeram revoluções. Era um momento histórico diferente. Nós estamos num momento completamente diferente de toda a sociedade. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O mundo aprendeu muito com a Segunda Guerra Mundial. Nós temos que cada vez mais trabalhar no valor do ser humano, de cada indivíduo. E eu não posso admitir que a gente se permita achar bonito que qualquer pessoa seja morta por motivação política. E se essa pessoa, por exemplo, que foi morta, usava uma farda, para mim é mais aviltante ainda, porque eu estou abusando de um trabalhador que estava prestando serviço para o Estado. Eu não estou agredindo o Estado, eu estou aviltando um trabalhador que estava ali dedicando seu sangue, a sua vida, por todos nós. Porque quando se fala de um policial, e por isso que eu fico veementemente me colocando em relação a isso, eu estou falando de cada policial, cada pessoa de cada força armada é uma pessoa que está dispondo da sua vida por nós, por todos nós. E eu posso dizer que a vida dessa pessoa vale menos que a minha? Desculpa, gente. Para mim, essas pessoas são heróis. E quando se mata um herói, na minha opinião, tinha que ter, sim, agravante. Porque tu está matando alguém que estava dedicando a sua vida para nos salvar, para nos cuidar. É diferente. Não vale menos do que qualquer vida. Todas as vidas valem iguais. Mas eu não posso permitir que a nossa sociedade dê um valor menor para esses homens e essas mulheres que se dedicam por nós. Eu entendo sua colocação, mas eu lembro que no massacre de Porongos eles também eram heróis. Defenderam a República Farroupilha, defenderam a Revolução Farroupilha e foram desarmados e mortos. É uma história que ainda continua velada e vedada nos nossos currículos não continua. escolares. Davi Canabarro vendeu os lanceiros negros, na verdade. A contradição. Para fechar o acordo com o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, né? Pacificador. Exatamente. Bom, não, eu trouxe esse exemplo porque a história tem vários... Nós estamos falando várias de momentos históricos diferentes. Sim, sem dúvida. Só porque está atrás. Mas o senhor está falando de heróis. Eu estou falando do dia de hoje. Claro. Eu estou falando da gente entender em que momento nós estamos historicamente. O dia de hoje será a história de amanhã. Exatamente, mas a nossa evolução vai ser sempre notada também, doutor. O que nós aceitávamos, quando a gente crucificava... Me permite uma observação? Porque nós crucificávamos bandidos há 2000 anos atrás. Está valendo isso agora, então? Vamos botar as pessoas crucificadas em praça pública? Não. Mas teve porque tem uma evolução que foi crucificado e até hoje a gente reverencia ele por ter sido foi errado. Um herói do comportamento das pessoas. Foi errado, e exatamente. A gente tem que entender que o valor do ser humano ele tem que crescer e não ser reduzido. E ninguém pode ser reduzido porque está dedicando a sua vida ao outro. Mas se Jesus tivesse garantia, não teria acontecido isso. Ele só foi crucificado porque não teve devido processo. Porque se tivesse, isso não teria acontecido. Foi porque Pilatos lavou as mãos, Pilatos se omitiu. Me permita uma observação? Por gentileza. Mas eu gostaria de saber, deixei uma pergunta no ar aqui a respeito da situação do Brasil, que legitima, no caso, a permanência do César Batista, por não poder ser extraditado para um país que tenha a pena perpétua e pena de morte que o Brasil não tem. É isso que eu queria falar. Essa é a motivação que o governo brasileiro manteve o César Batista, a principal motivação, talvez, por não devolvê-lo à Itália por ter sido condenado por um crime político. E agora há uma reversão. Mudou o presidente, mudou o ministro, mudou tudo. E o Brasil não está incorrendo numa contradição, tomando uma medida radical de devolver o Batista para Itália. Me permita recolocar o debate em alguns pontos, acho que relevantes. Primeiro, assim, acho que a gente se perde pela paixão. Os argumentos que eu ouço e contra os quais eu me contraponho não são argumentos jurídicos. Nós estamos falando no plano da política, nós estamos falando no plano da paixão. E esse discurso, eu fui defensor dativo da vara do júri durante muitos anos. Esse discurso cai bem na vara do júri. Porque é o discurso da emoção, é a retórica da emoção. O senhor, a senhora que está me assistindo em casa, ter certeza, assim, esse discurso seduz
porque é o discurso, é a retórica da paixão, da emoção, mas esse não é o discurso jurídico. Na realidade, nós temos que reconduzir a discussão para a sua esfera jurídica. Primeiro, esse debate que nós estamos tendo, que o senhor quer fazer aqui, é um debate que deveria ter sido feito lá no governo Lula, no momento da concessão ou não, né, do decreto presidencial. E foi feito. E foi feito. Esse debate foi feito naquele momento. Tanto é que Lula concede isso no último dia do governo, para evitar o desgaste político. Passado isso, o que ocorre? Muda a circunstância. Muda a circunstância. E Cesare Battisti tem questionado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, a sua permanência no Brasil. E entra com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus, veja só, é aí que nós temos que debater. Esse habeas corpus, quando chega no Supremo Tribunal Federal, recebe por distribuição a relatoria do ministro Fux, que o recebe não como habeas corpus, e sim como reclamação. E o Fux concede a liminar no habeas corpus. Concedeu a liminar no habeas corpus. E essa liminar, ela vigorou até essa semana, porque eu acho que ainda não foi publicado ainda a decisão do... Não, vai ser publicado no final da sexta de Vai hoje. ser publicado talvez hoje. Essa liminar vigorou. E o que Fux fez agora, diante de uma acusação que não transitou em julgado ainda? Porque o fato do Cesare Battisti ter sido acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, é o que me consta, não transitou em julgado essa acusação. O Fux revoga a liminar concedida e, mais do que isso, monocraticamente, às vésperas do recesso, ele nega seguimento à reclamação disciplinar. É isso que ele fez. Então, na realidade, quando ele faz isso, ele cria... a água fica turva, porque aquela situação jurídica consolidada de Cesare Battisti, né, pela decisão, pelos termos da decisão de Fux, né, sugere-se que seria possível rever aquela situação, porque nos fundamentos dessa decisão, e é aí que nós temos que debater, nos fundamentos da decisão, o que Fux diz? Não há coisa julgada. E o Supremo Tribunal Federal, na decisão anterior ao decreto, na decisão que avaliou os requisitos objetivos de concessão ou não, né, da permanência no Brasil, ele diz assim, o Supremo não concedeu um salvo-conduto nem deu direito líquido e certo à situação de Battisti no Brasil. E disse mais, o ato expedido pelo presidente da República, na visão do Fux, exclusivamente do Fux, não seria um ato administrativo. Por que nós temos que debater isso? Porque a defesa de Cesare Battisti, e esse é o debate sério, o debate sério é esse. A defesa de Battisti diz, olha, o decreto presidencial é um ato administrativo. E como um ato administrativo, ele não poderia ser questionado do jeito que está sendo 5 anos depois. Haveria decadência de questionamento. Esse é um dos argumentos importantes da defesa do Fux, da defesa de Battisti. O outro argumento, que Battisti tem um relacionamento estável no Brasil, se separou, mas está se reaproximando da ex-mulher, e um filho no Brasil. Né? E esse filho não foi uma manobra. Esse filho é fruto de um relacionamento entre duas pessoas. Esse debate é importante. Mais ainda, a pena imposta na Itália é uma pena perpétua. E o Brasil tem uma vedação. Nós não podemos, nós não aceitamos, nós não extraditamos pessoas que possam ser submetidas a um tratamento cruel ou uma pena superior à pena prevista na lei brasileira. E lá ele cumprirá uma sentença perpétua. A Itália tem que se comprometer que não executará por mais de 30 anos. Esse é o debate. Não é o debate se a vida do policial vale mais ou menos, porque não vale, a vida de todos nós é importante. Não é o debate epidérmico que vocês tentam trazer, de mexer com o sentimento da população. Esse debate eu conheço de muito tempo, porque esse debate é o debate superficial, é o debate que falseia o resultado. A Convenção Respiro da ONU, agora. A Convenção da ONU de 1951, deve estar valendo ainda, impede a extradição de refugiados. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados entende que o caso do Battisti, se caso for devolvido à Itália, por extradição, pode abrir outros processos de refugiado em outros países, pode influenciar no efeito dominó, influenciar a decisão de outros países em casos parecidos com esse. O senhor teme por essa questão que possa acontecer isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Caso a caso é um caso. É uma questão pertinente,
Porque o que acontece? Essa proteção para refugiados ela é fruto de todo um contexto, conforme o colega colocou após a Segunda Guerra Mundial, onde se tinha que arranjar maneiras de, proteger pessoas de possíveis abusos do próprio Estado. Caso isso não seja possível, que elas consigam ser aceitas em um outro Estado, com o mínimo de garantias. E uma das bases do direito humanitário é o direito de refugiado. É o direito de tu conseguir, em uma situação de risco, conseguir fugir do país onde está correndo risco, que normalmente é o país onde tu nasceu ou tem cidadania, e tu consiga ficar alocado num país, ainda que num primeiro momento temporário ou, se possível, permanente. Essa revisão do Cesare Battisti, ela pode impactar na revisão dos processos, por quê? Porque quando o processo Cesare Battisti começou a ocorrer aqui no Brasil, o ministro da Justiça na época, se não me engano, era o Tarso Genro. E o caso dele foi classificado na época pelo Ministério da Justiça, se eu não estou enganado, como refugiado político. Ou seja, por ter a etiqueta de refugiado, no caso, ela pode ser utilizada por outros países de diferentes índoles. Ou seja, por mais que o Brasil, digamos que haja de boa fé nesse caso, pode impactar, por exemplo, na guerra da Síria, onde nós temos mais de 3 milhões de pessoas fora da Síria. Aí digamos que um sírio seja refugiado na Alemanha e, a partir do processo Cesare Battisti, o governo alemão decide, olha, sinto muito, o senhor Mohamed vai voltar com a sua família para a Síria. Só que ele era um opositor do governo sírio. Ou seja, imagina um governo com uma índole vista como má pela comunidade internacional, que trata seus opositores com muita força. Não sei se essa força que, por exemplo, que o governo sírio aplica com a sua oposição seria o tipo de força que o colega tinha colocado antes como uma que seria interessante que ter sido aplicada no Brasil há mais de 50 anos atrás. Ele vai receber essa família na base da bala. Ou seja, a partir de um caso que aparentemente para o sistema internacional parece pequeno, que é o caso de um ex-guerrilheiro italiano que era de um grupo regional, que não tinha capacidade de projeção dentro da própria Itália, pode impactar na vida de milhões de pessoas. Então, o sistema humanitário, o sistema do direito humanitário internacional, ele vê com apreensão esse caso. Vê com apreensão. E, novamente, para um país que por anos se colocou como nós somos um país acolhedor e solidário às pessoas que estão em necessidade no mundo, tomar uma ação dessas, primeiro, vai praticamente ruir com a imagem do Brasil internacionalmente. Mais ruída do que já está. Vai abrir precedente para casos nos nossos vizinhos e em outros países do mundo. Ou seja, do ponto de vista estratégico de projeção de poder do Brasil no sistema internacional, esse é um caso pode vir a ser, no futuro, um tiro no pé na capacidade de projeção do Brasil. Porque, novamente, o Brasil não é um país que tem uma capacidade econômica para poder fazer pressão em outros países para conseguir que eles ajam da maneira que o Brasil quer. O Brasil não tem um poder militar para fazer isso. Onde é que reside o poder do Brasil? Na capacidade de convencimento a partir de uma boa imagem internacional, que por mais de 30 anos é o carro-chefe da política externa do Brasil. Voltando ao que o professor colocou, o presidente que iniciou essa política foi o presidente Geisel. Ou seja, de começar a direcionar o Brasil no plano internacional para, primeiro, ficar de comum acordo com inúmeras legislações internacionais, ainda que a área humanitária não tivesse o corpo que tem hoje. Por exemplo, quando reconheceu o sionismo como ideologia, foi no governo Geisel. E esse é um documento jurídico internacional que é utilizado, por exemplo, pela população palestina para se defender nos tribunais internacionais. Ou seja, pode ser considerado um documento da área humanitária, ainda que não seja específico dessa área. Em qual governo o Brasil fez isso? O governo Geisel. Se o Brasil tomar essa decisão, o Cesare Battisti, outros documentos da mesma esfera vão estar em risco. Principalmente esse tratado que o senhor colocou antes da minha fala, que é uma das bases do direito humanitário internacional. Isso pode repercutir negativamente para o Brasil lá fora? Devolver um refugiado que, na sua Carta Magna, no caso do Brasil, né, não tem pena de morte nem tem prisão perpétua. Aí eu vou rebater ali o doutor Marcelo. Para a discussão jurídica, o STF ele já analisou a questão se é possível ou não extraditá-lo do Brasil, conforme a nossa Constituição. E uma das condições essenciais para a extradição era de que a pena não fosse perpétua. O que a Itália fez? Ela fez toda uma observação dizendo, bom, aqui nós temos a pena perpétua, mas a pessoa ela não cumpre toda essa vida na cadeia. Ela não fica encarcerada pelo resto da vida, nós temos progressão de regime, nós temos trabalhos comunitários, blá, blá, blá. Porém, isso tem caráter perpétuo. E qual foi a observação? Só está falando da Itália ou do Brasil, com todas essas regalias aí de pena? Ambos. Ambos? Ambos. A Itália tem a pena perpétua,
mas ela tem regalias. É perpétua, mas não é tão perpétua assim. É isso que eu estou querendo dizer. Isso aí. Foi esse o argumento que a Itália utilizou. Mas o Brasil, né, entendeu? Ou está adequando a esse caso para ter o batismo de volta? Não, é da legislação deles mesmo. Sim. Tá? E aí, o que o Brasil fez? Bom, ele pode ser extraditado desde que se mude a pena. A pena ela precisa ser mudada para que ele não ultrapasse o prazo de 30 anos cumprindo. Seja 15 na cadeia, 15 fazendo serviços à comunidade, mas não pode ultrapassar o prazo de 30 anos. Isso ficou claro. E, ao que tudo indica, a Itália deve ter concordado com isso, porque o STF tomou uma decisão de que, sim, os requisitos para extradição estavam preenchidos. E aí, o que aconteceu agora? Aqui que o Fux, ele primeiro tinha tomado uma decisão precária, liminar, no habeas corpus, que tinha entendido pelo fato de que o César, naquele momento, não deveria ser extraditado, mas agora, diante de todas as circunstâncias, ele entende que tem a possibilidade, sim, da rediscussão da extradição. Então, ele afirma, o STF já entendeu que todos os requisitos estão presentes. Então, isso nem se tem mais discussão. Então, o fato de que na Itália tem prisão perpétua, ele foi condenado de forma perpétua lá, não se está mais em discussão, porque o STF disse, ele pode ser extraditado desde que se mude a pena. Isso está claro. Porém, o que o Fux fez é, se prende, porque é o procedimento, e aí vai para o presidente decidir. Né? Só que o nosso presidente... Mas a senhora não acha que o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria ter se manifestado, ou no mínimo a turma? Porque, afinal, passaram 5 anos e teve um filho depois. Os fatos mudaram. Isso não deveria ser julgado pelo plenário, pela turma, e não de maneira monocrática, como o Fux fez? Assim, o Fux assumiu, na verdade, ele julgou completamente aquela reclamação e não submeteu ao seu colegiado. Assim, doutor, o fato ali é que ele fez um julgamento conjunto. No meu ponto de vista, tem que remeter ao colegiado, sim. Tá? Então, a decisão do Fux foi errada, a senhora concorda comigo? Não, mas isso será remetido. Não, não será. Agravo regimental, eles já até fizeram. Ah, bom, mas daí quem é que vai ter que fazer o agravo regimental? O advogado já fez. Já está pronto, já está lá. Então, a senhora concorda que a decisão está errada. Tanto é que ele tem que agravar. A senhora concorda que o advogado agiu certo ao agravar, fazer o agravo regimental, que, inclusive, tem efeito suspensivo pelo regimento do STF. Tem efeito suspensivo. Assim, então, o Fux errou, né? Mas não, ele é muito subjetivo. Não, o Fux errou. Não, é muito ele subjetivo. deveria ter aguardado, mantido a liminar e julgado no mérito, julgado no plenário. A pessoa já até fugiu. Não. Pois é, o fato dele estar desaparecido esse é o ponto. agrava a situação que a gente dele. Precisa entender. Né? Quando a gente fala de aplicação da lei, né, e aquilo que o povo quer, tanto que o próprio doutor Marcelo... O povo que condenou Jesus, né? O mesmo povo que condenou Jesus? Não, vamos falar sério. Sim, tá? Vamos falar sério. Como ele mesmo comentou, Lula, quando deu o aval para o Batista ficar no Brasil, deu no último dia de governo. Por quê? Porque se tivesse dado antes da eleição, teria perdido o voto. Por quê? Porque o povo não queria isso. O povo não quer asilo para criminoso comum. O povo quer lei e ordem. Hoje está a resposta. O nosso presidente Bolsonaro é o quê? É uma resposta do povo, soberano sobre tudo, que ninguém é mais soberano do que o povo nesse país, que quer ordem, que quer lei, que quer respeito. E eu me nego, doutor, a considerar, como o senhor fala, que isso é um discurso para a plateia. Porque lei e ordem e respeito é a base e a infraestrutura de qualquer lugar que funcione no Ocidente. Tá na lei e a que tentativa não de destruir pode. isso Todos esses direitos estão o na que lei. se faz, é o que as esquerdas direitos estão na lei. fizeram. O que o Batista está pedindo é lei. Independente disso. Ele está pedindo a lei. levar o discurso para a parte jurídica, não é isso que a gente está discutindo. Mas o senhor aqui. pede lei, eu Nós levo para a parte discutindo jurídica. aqui, O senhor pede nós lei, estamos eu discutindo para a parte aqui jurídica. O que é certo, o que é errado e o que o povo quer. E sob que ponto de vista isso teria sido aceito. Porque, mais do que tudo, independente de qualquer interpretação, a gente tem que respeitar o que a nossa nação quer, o que a nossa sociedade quer. E discordo, doutor Pedro, do que o senhor falou. Estou longe do doutorado ainda, não precisa tanto. Do que a questão que isso vai afetar mais gente. Por quê? Nós estamos falando de criminoso comum. Nós estamos falando de assassinato. Eu vou usar os termos que a Itália usou quando devolveu para a gente o Pisolato. Vamos usar essa referência. Na época, muita gente esperava que o Henrique Pisolato nunca fosse devolvido para o Brasil, porque agora os italianos vão dar o troco na gente.
E eles, com toda a classe de quem tem a história do direito continental, devolveram ele para o Brasil, dizendo que jamais iam dar guarda para um condenado ou um criminoso de outro país com quem eles tinham tratado. Eles iam respeitar o tratado e respeitar as instituições jurídicas do país de origem daquele criminoso. É disso que nós estamos falando, doutor. Mais do que qualquer outra coisa que só serve para colocar o Brasil como ponto de referência para receber criminosos. Então o senhor concorda comigo? Então o senhor concorda comigo? Que nós temos que respeitar as instituições? Exatamente. Então, dos outros países. Decreto, dos outros países, inclusive. E dos nossos também. Dos outros países também. Então o decreto Lula e fazer a mesma relação. Mas pode Se a gente recebe um criminoso, a gente entrega um criminoso. E esse é o tratado. Vamos respeitar o tratado, né? Esse seria o ideal. Eu quero agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa. É um assunto realmente polêmico, está na pauta do dia, envolve questões internacionais, envolve soberania, decisões do país, inclusive pareceres internacionais, como da ONU, como da Comunidade Europeia. E nós vamos acompanhar isso porque o Batiste agora está foragido, é dado como foragido. Há um agravo na decisão, como a doutora falou, na decisão do ministro Fux. A decisão do presidente Michel Temer, atual presidente Michel Temer, em cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. A posição do novo presidente também vai no mesmo sentido, mas nós vamos acompanhar porque, como há esse agravo, tudo pode acontecer em termos jurídicos. Mas essa é o que está acontecendo. Então, eu agradeço muito ao Vilmo Luiz de Freitas, tenente reformado do Exército, advogado especializado em Direito Penal e Econômico, que esteve com a gente aqui nesta noite. Também a advogada criminalista Clara Schmidt, obrigado pelas suas informações. Nosso amigo Pedro Guedes, todos são nossos amigos aqui, mas o Pedro Guedes, de Relações Internacionais, graduando em Direito, e o doutor em Processo Penal pela PUC e advogado criminalista Marcelo Santana, e a sua audiência por ter nos acompanhado até agora, que você pode nos acompanhar também no Facebook, RDC TV Digital, e aos colegas que estiveram conosco nesta noite, tratando desse tema, que é um tema de repercussão internacional e que o Brasil, então, passa a ser o foco nesse sentido de leis, de respeito, de soberania e essas decisões que vêm na contramão daquilo que tinha sendo feito até agora. O presidente anterior, o governo anterior, tomou uma decisão, o atual tomou outra, e a gente vai aguardar os desdobramentos. Uma boa noite, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.